E aí, meu bom, beleza? Tudo certo? Como é que vai a vida? Eu estou ótimo, tá bom? Queria começar aqui fazendo um pedido de desculpas aí que episódio passado eu acho que eu ofendi todas as pessoas do Brasil que são fanáticos por comer carne de porco, né? Então o cara tava meio assim, eu falei que eu não comia carne de porco, eu falei, ó, se quiser comer carne de porco, você come, entendeu? É meio opcional, tá? E os caras falaram, isso é um absurdo! Tem que comer carne de porco! Ah! E eu falei, calma, cara. Eu falei, calma, bicho. Calma, meu bom. Isso aí não é assim, cara. Você não tem que agressivar assim por cima dos outros, cara. Mas, né, brincadeiras à parte, né, assim, teve um pessoal que reclamou, assim, em defesa da carne de porco, eles falaram que o porco de hoje é um porco muito limpo, né, no passado o porco era sujo, mas hoje em dia o porco que você compra, que você vai comer, é um porco bem limpo, muito bem cuidado, que você não vai pegar uma tênia na cabeça e ser churrascado aí por uma tênia que não tem como remover dentro do teu cérebro, daí você já, entendeu? Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje é um animal criado com ração, bonitinho, papapá. Só que no passado, e esse era o negócio que eu falei, cara, não sei se eu falei, agora não lembro, já foi semana passada, já não lembro, que tô velho, já tô decrépito, já não lembro mais das coisas. Daí, semestre passado, semana passada, né, eu havia falado que, eu não lembro se eu contei isso, mas no passado, as pessoas que, quando não existia, assim, coleta seletiva de lixo e tal, isso há, sei lá, uns 100 anos atrás, mais ou menos, tá, nas vilas e tal, as pessoas tudo moravam em casa, né? Então tinha uma casa e tinha um terreninho pra trás, geralmente. E nesse terreninho, o que as pessoas faziam? As pessoas criavam porco no terreno. Então elas tinham, cada casa ela tinha um porquinho atrás, né? E as pessoas iam jogando lixo pro porco, né? E o porco ia comendo, né? Então as pessoas compravam o porco no começo do ano e iam dando lixo, resto de fruta, essas coisas, tudo que podia, assim, que dava, ele ia comendo, assim. E leite coalhado, soro de leite, essas coisas todas, né? Que sobra de comida. E o porco ia comendo e o porco ia engordando, né? E daí chegava o final do ano, os caras matavam o porco, comiam o porco e compravam um porco novo. E ficava assim durante vários anos, né? E, e nesse sentido ele era de fato uma carne muito suja, né? Uma carne muito. Daí beleza, mas o de hoje até tá, beleza, eu entendo. Assim, o porco de hoje é um porco muito mais limpo do que o. Não é um comedor de lixo, assim, né? Do que como era antigamente. Então aí, pedido de desculpa feito aí, desculpa o ouvinte aí que se sentiu assim mortalmente ofendido, assim, o cara ficou assim, né, surtado aí comigo, tá? Desculpa aí, então, ouvinte. Uh, que mais, cara, que eu podia falar? Cara, minha semana não aconteceu nada, cara, de muito assim. Eu assisti um pedaço do debate ontem, cara. Chato pra caramba, bicho. Meu Deus do céu, tu assistiu também, cara, na Band, cara? Ah, mas que negócio chato. Eu assisti só um pedaço ali, cara, e falei, ah, vou jogar Cold Waters, que é muito mais interessante. Botaram. Botaram umas duas mulheres lá que eu não entendi o que tava acontecendo, bicho. Meu Deus do céu, cara. E era uma perguntando pra outra, cara. E o tempo inteiro eu assim, caralho, maluco, não me interessa essa mulher. Perguntando. E daí, cara, não dá pra tancar aquilo ali. Eu falei, ó, bicho, isso aqui não. Isso aqui. Ah, não dá, meu. Isso aqui não. Eu tenho mais que fazer. Não é mais que fazer querendo ser arrogante, mas pelo amor de Deus, cara. Você vai perder a sua noite ouvindo aquela. A Soraya Tronic e a outra lá, a Tebet do MDB, eu acho que do MDB, eu não sei nem que partido essas mulheres são, cara. Bah, meu, e coisa chata, bicho. Uma perguntando pra outra, cara. E o pior não foi isso. O pior também foi que o outro cara do Novo, bicho, botaram. Os caras conseguiram botar alguém com menos carisma que o Amoedo pra ser candidato à presidência. Meus parabéns os parabéns ao pessoal do Novo aí. Parabéns aos envolvidos, tá bom? Ah, e cara chato pra caramba também, aquele maluco lá, bicho. Né, o cara, vou privatizar isso, vou privatizar aquilo. Eu vou privatizar você. Tá ligado aquela música do. Vou privatizar você.
Eu vou pagar pra ver. Sabe aquela música lá, enfim. E... Maluco querendo privatizar tudo, cara. Meu Deus, 2022, o cara querendo privatizar coisa, cara. Meu Deus do céu, cara. Não sei, cara. Eu achei uma perda de tempo total, assim. Eu falei, bah, mas que negócio chato, maluco. Que treco. Que. Eu não sei, cara. Eu nem tenho que comentar, bicho. Eu achei chato pra caramba, bicho. Tinha que ser só o Bolsonaro, o Lula e o Ciro, bicho. Botaram mais três, botaram o cara do Novo lá. Que é um cara totalmente sem carisma. Eu tenho mais carisma que aquele cara e o meu carisma já não é um negócio assim tão né, tão... Botaram o cara do Novo, que ninguém sabe quem que é, que todo mundo olha assim, o cara, quem que é esse cara, bicho? E daí eu vou privatizar você. Eu falei, não, cara, meu Deus do céu. Vai parecer aqueles ANCAP, assim, privatiza logo tudo, cara. Não faz assim, ó, vira ANCAP mesmo já. Privatiza tudo, privatiza Forças Armadas, entendeu? Privatiza polícia, cara. Privatiza as crianças, já vende as crianças nos orfanatos também, que nem os ANCAP faz, gosta de fazer, comprar orfanato pra vender criança, entendeu? Você faz se quiser, cara, mas não, pelo amor de Deus, cara. Que triste isso, bicho. E daí aquelas duas mulheres, uma perguntando pra outra, assim, ninguém quer saber disso aí, meu Deus do céu, cara, meu Deus, né? Uma perguntando pra outra assim, meu, que horror, cara, que sofrimento, cara, que tristeza, cara, que perda de tempo, cara. E o pior é que essas duas aí, e esse cara do Novo, vão estar nos outros debates também, cara. Quer dizer, eu nem sei se eu vou assistir os próximos não, bicho, porque... Talvez eu assista o do segundo turno, cara. Porque o do segundo turno pelo menos é dois caras só. Então já entendeu? Já dá pra ter uma trocação ali, entendeu? O cara já. Pá, entendeu? Agora, as duas mulheres ali, cara, e o cara do Novo ali, o que estão fazendo ali, bicho? Assim. Ah, cara. Ah, bicho, sei lá, cara. E não é pelo fato de ser mulher também, antes que alguém venha, oh, isso aqui é preconceito de gênero, oh, preconceito de gênero. Ah, cara, caralho. Ai, cara, a modernidade, cara, o mundo pós-moderno, cara, é um negócio, cara, que eu fico assim, por que eu nasci nessa época, cara? Por que eu não nasci alguns séculos atrás, cara? Por que eu não... Entendeu, cara? Por que eles não me botaram em outro período histórico, cara? Por que eu tenho que vir nesse período histórico que é a modernidade líquida, um negócio assim que eu fico assim, meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Daí você não pode criticar duas imbecil, uma perguntando pra outra, você não pode criticar, porque daí já vira todo um sexismo, não sei o que. Eu falei, ó, bicho, é vontade de cancelar os outros, sabe? É um pessoal assim, sem nada pra fazer, cara. É um... Enfim, né? E esse foi o debate, cara, que eu falei, ó, bicho, eu não tenho nem o que comentar, bicho. Não há comentário, porque eu realmente não tenho. Vamos pro assunto de hoje, cara. Tá? O assunto de hoje é uns pensamentos que eu tava anotando aqui, que eu tava refletindo um pouco sobre a questão, tá? Eu tava pensando assim, cara, muito se dentro do meio dos caras aí que são nacionalistas, tá? Muito desses caras, eles seguido eles falam assim da influência americana no Brasil, né? Os caras ficam, não, porque existe uma grande influência americana e tal, não sei o que, babá, né? Você vai lá no camarada lá do Arte da Guerra, ele vai te dizer que o americanismo, não sei o que, daí tu vai lá no Nova Resistência, eles vão dizer que o atlantismo, babá, aquela coisa. E de certo modo eles estão corretos, né? De certo modo existe uma influência americana dentro do Brasil, tá? Mas o que esses caras não falam, que daí talvez seja a ideia que me surgiu no vídeo de hoje, é te mostrar a influência do euroasianismo no Brasil, que é o assunto que eu vou tratar um pouco hoje, tá? Porque afinal todo mundo trata, olha, todo mundo fica, olha, os Estados Unidos, malvadão, não sei o que, blá blá blá.
Mas ninguém fala do outro lado, né? Então eu vou ter que ser o nacionalista chato de falar contra o mainstream, né? Porque o mainstream, qual é que é o mainstream do meio nacionalista? O mainstream do meio nacionalista é você falar mal dos Estados Unidos, mal do atlantismo e defender a existência do mundo multipolar, que nada mais é do que a implementação de uma doutrina da KGB do Primakov, né? Isso é uma doutrina Primakov sendo implementada no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro que possui a influência e tal, mas enfim, a gente vai falar disso mais pra frente. Então, meio que eu vou. Vamos ver o que eu tinha anotado aqui, bicho. Bom, existe um livro que eu já comentei sobre esse livro no passado. Acho que não sei se eu comentei aqui nesse canal ou se eu comentei lá no meu, tá? Mas eu vou comentar aqui que talvez eu tenha comentado aqui e lá também, não me lembro. Porque tem um livro que o nome do livro ele vai aparecer aí na tela. Tá, o livro se chama Unrestricted Warfare: Two Air Force Senior Colonels on Scenarios for War and the Operational Art in an Era of Globalization. Um título assim de 2 linhas, tá? Mas o pessoal conhece como Unrestricted Warfare. No Brasil isso foi traduzido como Guerra Irrestrita, tá? Em chinês, a tradução do chinês, porque esse é um livro chinês, tá? Seria War Beyond Bounds. Bounds seria meio que fronteiras, né? Acho assim, né? Então seria a guerra além das fronteiras, né? Traduzindo assim do chinês para o inglês, tá? Mas em americano virou Unrestricted Warfare e em português virou Guerra Irrestrita, tá? Esse foi um livro publicado em 1999 por 2 coronéis do Exército de Liberação Popular, né? Que é o nome do exército chinês, né? Exército de Liberação Popular Chinês, né? Então existiam 2 coronéis acadêmicos, né, que publicaram esse livro, né, em 99 é 23 anos atrás, né? Talvez você não tenha essa idade. Em 99 eu tinha... Quantos anos eu tinha, cara? Ai meu Deus, é difícil aqui, pera aí que humanas aqui é complicado. Eu tinha 12, 13 anos mais ou menos na época. E esses caras, esses coronéis, publicaram esse livro, né, chamado Guerra Irrestrita. O nome dos coronéis eu anotei aqui para te dizer que se chama Qiao Liang e Wang Jiangzui. Tá? Bom, nesse livro, que é um livro bem interessante, que inclusive... não adianta eu indicar para ler, mas se você quiser, esse livro tem em português, você pode dar uma lida no livro, que é um livro bem interessante, né? Mas ninguém lê nada, então... Ninguém lê nada, bicho. Por quê, cara? Por que... Não, e ainda assim, olha só como é triste o brasileiro, cara. Porque o público do Nova Vertente, ou os caras que me seguem lá, ele já é, tipo, é um público selecionado. Não é assim, não é, tipo, como é que eu vou dizer... Não é a tigrada, entendeu? Não é a tigrada, né? Não é as classes, assim, que, tipo, mais casta baixa, né? É os caras que tiveram acesso a nível superior e tal. E mesmo esses caras, eles não leem, né? E tu imagina o resto, cara, do Brasil, cara. Por isso que o problema, cara, o problema é um problema educacional, no fim das contas, né? Um dos problemas do Brasil é o problema educacional, né? Daí tem muito isso aí, enfim, isso aí é um assunto para um outro episódio, né? O Enéas falava muito sobre isso. O Enéas dizia que a principal, assim, a desgraça do sistema educacional brasileiro muito vem de uma concepção tecnocrata que foi implementada pelos militares durante o regime, que foi aquela coisa da tecnocracia, de você preparar o camarada para o mercado de trabalho, não sei o que e tal, né? Que educar significa preparar para o mercado de trabalho. Né? E daí quando você faz isso, você tira todo o aspecto da formação humanística e cultural de um ser humano, né? da educação, e você transforma as pessoas em pessoas que simplesmente não vão ler um livro desses porque não acha que é útil para o mercado de trabalho. Então o cara não vai ler o livro desse, não vai adquirir cultura e vai virar um imbecil, né? Daí chegou o pessoal maravilhoso do governo PT e falou, vamos trazer a cultura ao povo. Só que a cultura, na verdade, o que é? É uma visão de mundo implementada para fazer você acreditar que certas coisas são corretas e outras não. Ou seja, os militares começaram assim a destruir a educação brasileira, né?
Depois veio o PT e começou a destruir também do outro lado. Eu fico assim, meu Deus, cara. Por quê, cara? Por que que não... Enfim, não vou reclamar pra não ficar chato aqui, pra não baixar a energia do... Pra não baixar a energia. Vamos seguir com a energia boa aqui, cara. Porque eu não gosto de falar sobre desgraça aqui. Bom, esse livro, né, a Guerra Irrestrita, né, do Unrestricted Warfare, ele é um livro onde os autores eles chegam a uma constatação muito interessante sobre a relação da China com o mundo. Né? E essa constatação é uma constatação meio que até meio de senso comum hoje em dia dentro da China, que é a seguinte: não há como a China conseguir vencer militarmente os Estados Unidos da América em nenhuma circunstância. Simplesmente não tem como. Tá? Não há como eles vencerem. Tá? O que há, na verdade, assim, é uma possibilidade de dissuasão. Não tem como, por exemplo, não tem como os Estados Unidos invadir a China porque eles têm armas nucleares, ok? Isso aí não tem como ser feito e também nem é do interesse dos Estados Unidos. Mas num conflito direto, assim, entre os dois países, a China não tem condições de ter o domínio marítimo ali e acabou para eles, tá? Então, os chineses, né, nesse livro, né, do Unrestricted Warfare, eles chegam à conclusão de que, olha, não há como vencer militarmente os Estados Unidos. E daí eles chegam também a uma outra conclusão que é bem interessante, que é o seguinte: olha, a guerra, ela, no mundo moderno, globalizado, ela não ocorre mais só de um ponto de vista militar. Você pode batalhar em guerras de modos diferentes, tá? Então esse livro ele vai citar, por exemplo, se você quiser dar uma olhada no livro, ele fala isso com mais detalhes, tá? Ele vai falar sobre um treco chamado lawfare, né, que muita gente diz que o Sérgio Moro era um agente de lawfare americano e tal, não sei, isso é talvez para um outro assunto. Ele vai falar sobre guerra econômica, ele vai falar sobre guerra informacional, sobre terrorismo e etc, etc, etc. Então ele vai dizer nesse livro da Guerra Irrestrita que é o seguinte: olha, a gente não pode vencer os Estados Unidos militarmente, mas existem outros aspectos dos Estados Unidos que a gente consegue vencer. Então a gente consegue vencer ali na guerra econômica, a gente consegue tentar fazer uma guerra de propaganda, entendeu? Então é uma tentativa de você vencer os Estados Unidos de um modo indireto, sem bater de frente militarmente, porque eles não têm condição nenhuma, né? E nem eles nem a Rússia, né? Tu pegar e juntar a China e a Rússia, eles não têm condições de vencer os Estados Unidos, nenhum dos dois, né? Os dois juntos não tem como. Então é preciso, segundo essa análise do livro, que a China batalhe com os Estados Unidos em outras áreas. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. A ideia de guerra irrestrita é ver todas as áreas possíveis como armas de guerra. Não é só a guerra militar, isso também é conhecido como guerra de quinta geração. Tá. Cara, eu não vou censurar a palavra, porque essa palavra com G aí que eu falei, eu não vou censurar porque eu vou falar lá tantas vezes, cara, que isso aqui vai me dar uma trabalheira, cara. Tomara que não reduza o alcance, cara. Então, basicamente é isso, né? Há 20 e poucos anos atrás, esses chineses tomaram essa virada aí de pensamento e eles disseram: olha, não tem como vencer militarmente, a gente vai tentar vencer de outros modos. Então você tem aí a guerra econômica, aquela coisa toda. Bom, existe um processo no mundo, tá, que se chama processo de globalização. Né? Isso aqui eu não quero ser muito técnico para falar disso, porque senão você vai entrar num economês chatíssimo e ninguém vai prestar atenção. Mas basicamente, assim, ó, a globalização ela é um processo de descentralização da atividade de fabricação de um produto. Tá? Descentralização de processo produtivo, se tu quiser. Né? Então é a ideia de que você... Por que existe essa coisa de globalização? Isso está dentro da teoria liberal de que através de uma descentralização dos processos produtivos você consegue fazer um melhor produto pelo menor preço. Tá? Então existe um mantra lá dentro do mundo do liberalismo que é um negócio de eficiência econômica, né? Chato pra caramba, mas a ideia é de você pegar e fazer um produto em vários países do mundo. Então um pega uma coisa, outro pega outra, outro faz projeto, outro pega os materiais, outro monta e tal, e tal, e tal, e tal. Daí você faz um produto barato. Agora, a China, ela entrou no processo de globalização com a mão de obra, né?
Então, como eles tinham uma mão de obra muito barata, uma vez que tem um monte de chinês lá e o Partido Comunista manda em tudo, ele pode escravizar pessoas, e as pessoas escravizadas vão indo trabalhando, porque assim, ó, se tu for parar pra pensar, o salário de um ser humano, ele tá incluso dentro do preço do produto, né? Então, se você reduzir o salário da pessoa para o mínimo possível, você vai conseguir baratear o produto o mínimo possível. Então, esse pensamento acabou levando todas as indústrias do mundo para a China, porque lá, com a mão de obra mais barata, você consegue fazer o produto mais barato. Tu pega aí grandes países como Estados Unidos e Europa, eles, no processo de globalização, eles são responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia e por fazer os produtos, né? Fazer os projetos dos produtos, né? Daí, esses projetos são executados pela China, na indústria chinesa. As matérias-primas vão vir de outros países do mundo, né? Então, o minério de ferro, por exemplo, para fazer um carro, vai vir do Brasil. Então, sai minério de ferro do Brasil, vai para a China pega, monta o carro com um projeto europeu, com um projeto americano e devolve o carro para outro país, né? Por exemplo. Não sei se esse é o exemplo do carro, mas, de um modo geral, é isso, né? Porque eu acho que os carros, eles não são todos feitos na China, tem carros que são feitos em outros países e tal, mas se tu não quer exemplo do carro, pensa um outro produto, né? Um lápis, uma caneta, por exemplo, né? Então os projetos seriam feitos em países de primeiro mundo, esses projetos seriam montados na China com a matéria-prima de outros países do mundo, que nem o Brasil, que nem a Rússia e tal. E o processo de globalização é mais ou menos isso, né? Inclusive, eu tava olhando esses dias, né? Esse microfone aqui que você tá vendo aqui, ó, que eu vou bater nele aqui, ó. Esse microfone aqui eu comprei lá da China. Comprei no site do AliExpress. Por que eu comprei no site do AliExpress? Porque eu queria esse microfone aqui, né? Só que olha só, esse microfone é um microfone da marca Fifine, né? A Fifine é uma marca americana, né? E daí, beleza, eu vou entrar na Amazon para ver o preço para comprar o negócio da Fifine. E daí lá na Amazon, eu olhei assim, né? Tá, ok, o microfone Fifine é o que eu quero e tal. Só que daí eu olhei assim aonde é fabricado. É fabricado na China, ou seja, não adianta eu comprar da Amazon dos Estados Unidos se o negócio é feito na China, tá entendendo? Ou seja, daí eu acabei comprando no AliExpress, né? Porque saiu um pouquinho mais barato, né? Ou seja, não há a opção de eu comprar esse microfone americano feito nos Estados Unidos. Não há como eu comprar ele feito no Brasil, ele é feito na China. Se eu comprar no site americano, ele vai vir da China. Se eu comprar do site chinês, ele vai vir da China. Simplesmente não há como eu comprar isso aqui sem ser um produto que venha da China. Tá? E isso é feito pelo negócio da globalização, né? Então, um produto, ele é idealizado em um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, né? Então eles criaram esse microfone aqui e mandaram para fazer na China, e o cara que precisa, que é o meu caso, encomenda, né? E vem da China, ou se eu quiser comprar na Amazon, ele também vem da China, né? E daí, como eu não tenho aquele Amazon Prime, que parece que daí você consegue frete grátis, uns descontos, eu não sei como é que funciona, né? Para mim isso aí é mais barato eu comprar na China. Então, de um modo geral, a globalização é isso, né? Não sei se tu conseguiu entender, mas você descentraliza os processos produtivos com o intuito de gerar um melhor produto pelo menor preço. Inclusive eu falei sobre isso essa semana lá no meu canal, no último vídeo do meu canal. Agora, isso que vale para um produto, isso também vale para outras coisas, né? Como energia, né? Então a gente pega aí a Rússia, tá? Ela consegue oferecer uma energia muito barata para a Europa. Então o que acontece? A Europa, para comprar energia mais barata, ela se junta com a Rússia, né? Então, mais barata e mais verde, né? Porque o gás, ele é mais verde que carvão, né? Não que o gás seja verde, o gás não é verde, polui bastante também, mas polui bem menos que o carvão, porque o carvão ele solta metano na atmosfera, que é literalmente assim, é o gás do inferno, assim, que é um negócio assim que é muito mais prejudicial que o CO2, né? Mas voltando ao negócio da globalização, então a globalização, ela meio que vale por assim dizer, ela vale meio que para qualquer coisa, né? Tanto produtos quanto outras coisas mais básicas, como matéria-prima, né? Você vai comprar matéria-prima no lugar que é mais barato do mundo para comprar aquela matéria-prima,
quanto no setor energético. Você vai comprar energia no lugar mais barato possível para vender, para que tenha energia. Você vai comprar comida no lugar mais barato possível que tenha vendendo comida. Então é eficiência econômica. É o culto liberal da eficiência econômica, de você gerar os melhores produtos pelo menor preço através da descentralização dos processos produtivos, tá bom? Mais ou menos isso que é a globalização. Ela tem outros aspectos como a parte cultural e tal, mas isso é um outro assunto, tá? Então, só para tu saber mais ou menos o que é o processo de globalização. Agora, a China, ela acabou virando, talvez aí, esse processo, né, de privatização, de globalização, começou depois do término da Guerra Fria. E a China talvez tenha sido o país mais beneficiado de todos, né, no processo de globalização, porque antes eles eram um país muito pobre que não tinha nada. E daí, como começaram a mandar todas as indústrias para lá, porque era mais barato, né, para fabricar os produtos, começou a industrializar o país. E hoje a China é um dos países mais industrializados do mundo, né? Existem outros países que se beneficiaram muito também do processo de globalização, tá? A Rússia, por exemplo, é um país que se beneficiou muito, cara, de vender energia barata. Inclusive, a modernização toda das Forças Armadas Russas, assim, uma grande parcela do dinheiro vem do dinheiro de venda de energia dos países europeus, né? Então, no fim das contas, quem que financiou a guerra da Ucrânia foi o próprio povo europeu. Olha que interessante isso, cara. Através dessa coisa de querer ter energia mais barata e tal, e tal, e tal. Mas, e o Brasil também, cara. Às vezes o pessoal fica falando, porque o Brasil não é industrializado, porque o Brasil, beleza, de fato a gente não é industrializado. E a globalização ajudou a desindustrializar o Brasil, porque afinal não vale a pena você ter uma indústria no Brasil se você pode ter uma indústria na China, né? E isso vale também para os Estados Unidos. Não vale a pena ter uma indústria nos Estados Unidos se você pode ter indústria na China, né? Então o processo de desindustrialização do Brasil ele foi estabelecido, foi mais consolidado durante o processo de globalização, né? Tem até aquela coisa toda que o Batista Vidal falava sobre o consenso de Washington. O Brasil ele também foi beneficiado, assim, pelo menos eu vejo desse modo, né? Às vezes eu fico pensando, será que a minha análise é uma análise enviesada, porque eu gosto muito do Brasil? Pode ser, né? Mas eu vejo, assim, que o Brasil ter expandido muito, assim, na parte agrícola, para ser um dos maiores produtores de alimento do mundo, isso se dá pela globalização também. Então a globalização ajudou em muito o Brasil até a posição privilegiada que ele tem hoje no mundo, que é ser um dos grandes produtores de alimentos do mundo, tá? Só que em muitos casos a globalização não teve nenhum aspecto positivo, né? Tu pega, por exemplo, a Argentina não teve nenhum aspecto positivo. A Argentina de lá pra cá só decaiu, né? Do final da Guerra Fria pra cá, eles só decaíram. E estão num ponto assim que não tem muito mais o que fazer com o país, né? Mas, voltando à China, tá? Eu vejo assim, e esse é o meu entendimento, eu vejo que enquanto o processo de globalização continuar existindo no mundo, eu acho que a China vai ser um grande vencedor, né? Porque a China é um país industrializado e é industrializado porque eles são muito bons em fazer produtos baratos em virtude de você não ter custos muito elevados, tá? Então, assim, a ideia que eu vejo, assim, depois de ler esse livro do Guerra Irrestrita, é que eu acredito que a China ela tá tentando vencer a longo prazo numa estratégia econômica, né? Então eles estão vendo que a globalização tá bom para eles e eles querem manter a globalização funcionando para eles conseguirem continuar indo vencendo, assim, a longo prazo uma guerra econômica que os Estados Unidos não têm como competir, diga-se de passagem. Por quê? Porque isso é uma grande verdade que provavelmente ninguém vai falar para ti, mas eu vou falar aqui. Os direitos humanos, eles estão inclusos no preço de um produto. O direito ambiental está incluso no preço de um produto. Então, se você quiser pagar um bom salário para alguém, esse salário vai estar incluso no preço do produto. Então, o produto vai ficar mais caro. Se você quiser fazer um produto com energia verde é mais cara. Então, você vai ter que incluir o custo de energia verde no preço do produto. E os Estados Unidos, ele possui esses valores de minoritários, grupos não sei o que e tal, valores democráticos de grupos minoritários e tal, que muita gente que diz que existe para proteger famílias ginásticas e tal, mas isso é um outro assunto.
Agora, os Estados Unidos eles não podem abrir mão desses valores. Não podem, né? E esses valores deixam os produtos mais caros. Então, em um cenário globalizado, enquanto isso a China não tem esse tipo de valor, então, num cenário global, a tendência é que a China vença, porque a China não tem lei trabalhista nenhuma, o cara trabalha o quanto o governo achar que tem que trabalhar, eles também não têm preocupação ambiental nenhuma, então eles poluem um monte de coisa, queimando um monte de coisa, talvez eles são um dos maiores poluidores, o maior poluidor do mundo, né? Porque eles precisam de muita energia para manter as indústrias funcionando e tal e tal. Então, assim, não há como os Estados Unidos vencerem a China numa guerra econômica se o processo de globalização continuar do mesmo modo. Então, a tendência é que os Estados Unidos se industrializem cada vez mais e a China se industrialize cada vez menos, perdão, e a China se industrialize cada vez mais. Então, se as regras do jogo seguir a mesma, a longo prazo a China vai vencer e os Estados Unidos vai decair, né? Agora, eu vejo assim que a estratégia americana para tentar reverter esse processo, né, os americanos já entenderam que eles não têm como vencer a China de um ponto de vista industrial, né, por todos esses fatores que eu te contei, né, dos direitos humanos estarem inclusos no preço de um produto e tal. Então a alternativa que eles têm é tentar excluir o bloco eurasiano, a China e a Rússia, do processo de globalização, né? Eles já conseguiram fazer isso com a Rússia através da guerra da Ucrânia, então você pegou e isolou a Rússia do resto do mundo, assim, ocidental, por assim dizer, né? Então você já tirou a Rússia do processo de globalização e o próximo passo eu acho que eles vão tentar remover a China do processo de globalização. E eu acho que eles vão fazer isso usando Taiwan. Eu acho que toda essa agressividade que eles estão tendo com relação a Taiwan, isso aí é planejado, né? Não é nada por acaso, isso aí foi bem pensado, né? Por quê? Porque eles precisam tirar a China do processo de globalização, assim como eles tiraram a Rússia. O que mais que eu anotei aqui? Pauta ambiental, também isso aqui, ó. O ambientalismo, né? Muita gente vê o ambientalismo como se fosse algo usado única e exclusivamente contra o Brasil. De fato é usado contra o Brasil, né? Mas o principal negócio do ambientalismo, eu vejo, é tentar parar a China, tá? É você usar o ambientalismo como uma arma contra a China, porque a China é um grande poluidor, né? Então, além de você ter essa coisa de tentar excluir a China através de Taiwan, você pode tentar também excluir a China através do ambientalismo, fazer uma união entre essas duas coisas, né? Tá, então basicamente, assim, ó, de tudo que eu falei aqui, tu precisa entender sobre a China basicamente o seguinte, né? Então a China, ela não tem como vencer militarmente os Estados Unidos, então ela vai tentar vencer de outros modos. Um desses modos que ela vai tentar vencer é através da guerra econômica. Os Estados Unidos sabem disso e estão tentando excluir a China do processo, né, de globalização. Então, se a China conseguir manter o processo de globalização funcionando, eles vão ganhar poder, cada vez mais poder, e vão vencer os Estados Unidos a longo prazo. E se eles forem excluídos do processo de globalização, os Estados Unidos vencem. Então, basicamente, assim, o objetivo, pelo menos central, assim, da China é tentar manter a globalização, tentar manter o mundo globalizado. Bom, e a Rússia, né? A Rússia é bem simples, cara. A Rússia é porque a Rússia é um negócio que já está sendo escrito há muitos anos, né? Então, essas estratégias chinesas e tal, de guerra de quinta geração e guerra irrestrita, e guerras econômicas e tal, isso é um negócio meio recente. Agora, a estratégia da Rússia é uma estratégia já bem antiga, né? Que eu já comentei, acho, em outros episódios, que é a estratégia Primakov, né? Do Primakov foi um camarada aí da KGB, um alto agente da KGB, né, que no final da Guerra Fria ele idealizou um plano para a Rússia voltar ao poder mundial, né? E esse plano consiste em você transformar o mundo em um mundo multipolar, né? Então, no caso, a ideia do Primakov lá, ele falava muito sobre a união da Rússia com a China e a Índia, né, para você gerar um contrapoder ao bloco da OTAN, né? Então, porque ele entendia que a Rússia não tinha como vencer a OTAN, mas a Rússia ali junto com a China e com a Índia poderia fazer alguma coisa, né? Agora,
Essa estratégia Primakov, que é a estratégia do mundo multipolar, foi escrita lá no final dos anos 80, no começo dos anos 90, acho que foi até antes, na verdade, que começou a ser feito isso no começo dos anos 80, eu acho, né? Mas não tenho certeza, não sou muito bom das datas, né? Agora, essa estratégia que é conhecida no Brasil como mundo multipolar. Então você vai entrar nos canais nacionalistas do Brasil, eles vão dizer, olha, é preciso que o mundo seja multipolar, é preciso... Eles nunca vão dizer para ti, talvez por desonestidade ou por ignorância, eles nunca vão dizer para ti que eles estão defendendo uma estratégia de um agente da KGB para tentar, de um comunista, né? Vamos usar a palavra correta, eles estão usando a estratégia de um comunista, né? Que é esse Primakov, lá da KGB, né? Para tentar destruir os Estados Unidos e voltar com o poder da Rússia sobre o mundo, né? Então existe uma estratégia comunista que foi feita no final dos anos 80, que está sendo propagandeada no Brasil por canais ditos nacionalistas, né? Que é o pessoal o famoso melancia, né? O nacionalismo melancia, né? Que é verde por fora e vermelho por dentro, né? E me incomoda um pouco, assim, que eles são meio desonestos, eles não falam pra ti disso, né? Eles não vão falar pra ti, olha, a gente tá defendendo uma estratégia de um comunista. Não, eles não vão falar isso. Eles vão dizer, não, é preciso que o Brasil viva um mundo multipolar. Eles não vão falar pra você em doutrina Primakov, né? Eu acho que Bom, tem um só canal que eu ouvi falar sobre isso, né? Que um cara comentou assim, meio por cima, assim, Primakov e tal, que era até um argentino falando sobre isso, não era nem os brasileiros, né? Mas é isso, cara. Mas, então, assim, ó, a ideia da Rússia para voltar pro negócio é você juntar, né, a Rússia e a China e a Índia, né? E daí, hoje, a versão atualizada da doutrina Primakov inclui o Brasil e a África do Sul, ou seja, os BRICS, né? Então, a estratégia Primakov é você fazer um mundo, tirar a unipolaridade do mundo, né, da OTAN, e você passar isso para fazer novamente dois blocos, né, onde um bloco seria o BRICS e o resto seria a OTAN. Mais ou menos numa Guerra Fria 2.0, né, que é o que a gente vive hoje, né? Tá, então assim, é de interesse da Rússia, então, o fortalecimento dos BRICS, porque através do fortalecimento dos BRICS, os Estados Unidos ele acaba ficando mais enfraquecido. Do mesmo modo, é de interesse da China os BRICS, né? Porque além de enfraquecer os Estados Unidos, você vai ter um grande mercado consumidor, né? O mercado da Índia é muito grande, o mercado do Brasil é muito grande, né? O mercado da Rússia também não é tão grande, mas é grande, né? Então eu vejo assim que de um lado você tem o chinês com a ideia de guerra irrestrita, que está tentando vencer economicamente a OTAN, e de outro lado você tem a Rússia que está tentando implementar a doutrina Primakov para também tentar vencer a OTAN. Então por isso que a Rússia e a China são países aliados nesse sentido, tá? Contra as democracias ocidentais e tal, e tal, e tal. Bom, agora, os Estados Unidos e o pessoal da OTAN, tá, que não é bobo nem nada, né, eles estão contra-atacando, né? Então assim, e o modo que um dos modos que eles fizeram, tá, foi afastar a Índia e o Brasil dos BRICS, tá? E isso deu certo. Então eles fizeram toda uma G de quinta geração, tanto na Índia quanto no Brasil. E hoje o Brasil e a Índia são países desalinhados com o BRICS, né? Então, não, o que é bem diferente do que era no passado, né? No passado o Brasil era tipo full BRICS, né? Não, totalmente alinhado com o BRICS, né? E a Índia também. Hoje já o Brasil e a Índia, eles já estão assumindo uma postura mais imparcial, né? Então você vai pegar até, por exemplo, nesse conflito que deu na Ucrânia, tanto a Índia quanto o Brasil, eles não estão posicionados assim, a favor do BRICS, né? Eles não estão contra também, mas eles não estão posicionados a favor do BRICS. Isso aí já é uma vitória para o pessoal do bloco da usura ocidental, para os Estados Unidos, tá? Tá, e daí uma parte do contra-ataque também que eu já falei
é de você excluir os países da globalização, né? E a Rússia já foi excluída desse processo, né? Hoje a Rússia negocia com poucos países, né? Ela negocia com o Irã, com países que nunca negociariam com os Estados Unidos, né? Com a China. Ou seja, você reduziu a participação da Rússia no mundo globalizado, e eu acho que no futuro a mesma coisa vai acontecer com a China. Tá? Por isso que eles estão forçando Taiwan e tal. Aquela coisa toda que eu já falei em outros episódios, né? Tá, eu anotei aqui. E o Brasil? Né? Bom, na minha opinião, né, o Brasil... Sei que vai ter muita gente que vai dizer que porque o Bostil, não sei o que e tal, mas o Bostil é um país muito importante, cara, tá? E eu acredito assim, acredito que o Brasil, cara, ele foi vítima de uma guerra de quinta geração, tá? Pra tirar o PT do poder, tá? E agora, a ideia era aproximar o Brasil dos Estados Unidos, o que foi feito com muito sucesso, né? Então você pegou e fez ali um negócio, ali tirou botou uma guerra híbrida também, que é um outro termo também usado, né? Você tirou o Brasil dessa zona de influência do BRICS e deixou o Brasil de um modo independente, ou seja, você atrasou o plano chinês e o plano russo, né, de fazer um grande bloco lá dos BRICS. Cara, não sei se tá interessante isso que eu tô falando, às vezes eu tô achando que esse episódio tá meio ruim, cara. Eu sempre, não sei, acho que eu tenho um problema de ego, porque eu gravo os episódios e sempre acho que tá ruim, tá? Mas não sei, cara. Vamos ver aqui, cara, o que eu tinha anotado aqui. Tá, então assim, ó, o Brasil ele foi reposicionado globalmente através de uma guerra de quinta geração. Só que o bloco sino-soviético ele tá tentando recuperar o Brasil para si mesmo. Então, e a estratégia do bloco sino-soviético para recuperar o Brasil também é uma estratégia de guerra de quinta geração, né? Na minha opinião, tá, e isso é uma análise minha, tá, o principal representante físico, uma principal pessoa, tá, aqui no Brasil, né, o principal representante do poder sino-soviético brasileiro é um camarada, e o que eu vou falar camarada no sentido comunista do termo, é um camarada chamado Aldo Rebelo, tá, senhor ministro Aldo Rebelo. Eu não vou falar muito aqui sobre o Aldo, tá? Eu vou gravar um episódio no futuro lá no meu canal falando sobre o Aldo, tá? Falando qual é que é o papel dele nessa reaproximação, nessa tentativa de reaproximar o Brasil da China e da Rússia, né? Mas não vou falar aqui porque eu sei que existem pessoas aqui do Nova Vertente que gostariam de entrevistar o Aldo e tal, então eu não vou ficar falando mal do Aldo aqui para não estragar ali os esquemas dos caras aí que querem entrevistar o Aldo, tá? E também, né, cara, eu não tô falando em nome do Nova Vertente aqui, né, eu tô falando em nome de mim mesmo, né, eu sou só um cara a mais aí, então as minhas opiniões, elas não são as opiniões do Nova Vertente, elas são só as minhas opiniões, tá? Então eu acho que o Aldo é o principal representante do poder sino-soviético no Brasil, né? Não acho que não há nenhum representante assim, maior do poder sino-soviético brasileiro, tá? No Brasil, né? A estratégia do senhor ministro Aldo Rebelo, e não só do senhor ministro Aldo Rebelo, como de todos os canais nacionalistas, por assim dizer, que é o nacionalismo melancia, o nacionalismo de esquerda, é tentar estimular uma aproximação do Brasil com a Índia, com a Rússia e com a China através de um negócio chamado anti-americanismo. Eu vou ler aqui um negócio que eu escrevi aqui, que é o seguinte: você não precisa defender que o Brasil se alie à Rússia e à China. O suficiente é que o brasileiro odeie os Estados Unidos. Daí, naturalmente, ele vai se afastar e optar por se aproximar dos BRICS, né? Então, ao invés de você falar bem da Rússia e da China, porque não dá pra falar, porque pega mal você falar bem deles no Brasil, porque são países comunistas, né? Se bem que a Rússia tá mais pra fascista, né? A Rússia eu acho que é mais um neofascismo do que um comunismo, né? Mas, enfim, esses blocos aí, esse bloco sino-soviético, né? Então, você defender o bloco sino-soviético no Brasil pega mal, porque as pessoas não gostam disso, né? Isso aí não dá, né? Então, a estratégia feita é a seguinte: em vez de você defender esse bloco, você fala mal do bloco da OTAN, você fala mal dos Estados Unidos. E assim você vai minando, né, a reputação dos Estados Unidos no Brasil para fazer com que os brasileiros se afastem dos Estados Unidos. E, naturalmente, o brasileiro ele vai dizer: não, eu vou ficar aqui
vou me afastar dos Estados Unidos e você vai entrar você vai sentar no colo do chinês, basicamente é isso, né? Então, não há uma postura de independência pro Brasil. Não há como o Brasil ser independente dos Estados Unidos e independente do bloco dos BRICS, né? Se ele se afastar de um, ele vai se aproximar do outro. Se ele se aproximar do outro, ele vai se afastar do um. Eu vejo que o pessoal do bloco da usura aí, da OTAN, eles afastaram o Brasil dos BRICS. E esses caras aqui do nacionalismo brasileiro, eles estão tentando aproximar o Brasil dos BRICS. E eles vão fazer isso através de uma estimulação de um pseudo-nacionalismo que é um nacionalismo anti-americano, né? E aqui a gente tem que fazer uma distinção que é o seguinte: nem todo mundo, nem todo nacionalista tipo fala mal dos Estados Unidos, né? Uma coisa é o nacionalismo, outra coisa é o anti-americanismo, né? Então você pega aí vários canais, aí, como posso citar nominalmente, assim, porque são pessoas públicas, né? Posso falar o cara lá, o camarada lá do Arte da Guerra, né? Aquele cara eu não considero ele muito assim nacionalista, cara. Eu vejo aquilo ali é um anti-americanismo, né? Disfarçado de nacionalismo. Então, tu entra lá no canal do cara, o cara tá 24 horas falando mal dos Estados Unidos, da OTAN e tal e tal. E vai te contar como a Rússia tá vencendo a guerra e papapá, aquela coisa toda. E o intuito, que nem eu disse, é estimular o anti-americanismo no Brasil, que é mais ou menos a mesma estratégia da Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria também tinha isso, né? Só que a Guerra Fria, então, tinha a parte de defesa do comunismo e tal naquela época, mas também tinha a pauta de você falar mal dos Estados Unidos, né? Então, existia uma propaganda anti-americana na época, e essa propaganda anti-americana, nessa Segunda Guerra Fria, ela é propagada por esses canais que são nacionalismos de esquerda. O cara lá do Arte da Guerra, o Rogério Natablian, que toda aquela bolha é a bolha anti-americana. Então a função deles ali é se dizer nacionalista e falar mal dos Estados Unidos, né? Então eles ficam ali o dia inteiro mal da OTAN, falando mal da OTAN, falando mal do nacionalismo e tal, né? Porque o objetivo central daqueles caras é aproximar os Estados Unidos é aproximar o Brasil dos BRICS, né? Remover a influência americana no Brasil. Agora, o que eu me pergunto, será que eles fazem isso conscientemente, cara? Será que eles sabem? Então, será que eles sabem o que eles estão fazendo? Ou será que eles estão na ilusão de que não, na verdade, a gente só quer que o Brasil seja independente? Será que eles acreditam realmente na possibilidade do Brasil ser um país desalinhado tanto do bloco americano quanto do bloco sino-soviético? Né? Se eles acreditam nisso, isso é uma mentira. O Brasil não tem condições nenhuma de ser independente, tá? O Brasil, isso me dói de falar isso, porque eu gosto do Brasil, mas o Brasil, ele é tipo uma colônia, tá? Ele não tem condições nenhuma de ser um país independente. Não tem agora, não tem nos próximos 10 anos, não tem nos próximos 20 anos, né? O processo de independência do Brasil vai demorar aí, cara, uns 30, 40, 50 anos, no mínimo. Isso se tudo der certo, né? Então, assim, eu vejo assim que o Brasil, infelizmente, a gente é uma colônia. E, infelizmente, o que a gente pode escolher como brasileiro é escolher qual mão que a gente vai passar. Se a gente vai passar para a mão do bloco da OTAN ou se a gente vai passar para a mão do bloco sino-soviético. Então, você vai ter lá o bloco da OTAN, com os caras querendo te fazer comer barata, né? Identitarismo, blá, 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 blá. E você vai ter o bloco chinês, com os caras que vão fazer você trabalhar até a morte, né? Que é um bloco anticristão, né? Porque o comunismo é uma coisa anticristã também. Os dois blocos são anticristãos, né? Cada um à sua maneira, mas o bloco americano tolera um pouquinho mais o cristianismo, mas também não é tanto a mais, né? Então, o que eu tô te dizendo, pelo menos eu vejo desse modo, é que a influência do bloco sino-soviético se dá no Brasil através desses canais, né? Aqueles caras do Nova Resistência também, o Nova Resistência não chega... o Nova Resistência, os caras não chegam a nem disfarçar, os caras, não, a gente é duguinista, a gente é não sei, sabe, é quarta teoria política e blá 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 blá, né? Então eu vejo isso, cara, eu vejo que esses caras, eles, tipo assim, por mais que o discurso dele, eles se digam nacionalistas, né, por mais que eles estejam dizendo sobre, não, nacionalismo e tal, no fim das contas, cara, o discurso deles, geralmente, a função do discurso deles é afastar o Brasil dos Estados Unidos. Sempre foi isso, né? E o principal representante por trás disso é o camarada Aldo Rebelo, né? Pelo menos essa é a minha opinião, tá?
E é interessante porque quando eu conheci esses caras já há um tempo. O cara do Arte da Guerra lá, eu conheci ele quando ele tinha menos de 100 mil inscritos. Tá? Hoje ele tá com 400, né? 400 mil. Então eu conheci ele já há muito tempo e se tu vai ouvir o canal dele, tipo, é um discurso assim que se você se importa com o Brasil, cara, você vai olhar, pô, bacana o discurso desse cara, né? E, mas depois tu vai olhar com um pouco, um viés talvez um pouco mais crítico, tu vai ver que, cara, é só anti-americanismo. É anti-americanismo, anti-americanismo, anti-americanismo. E é bate-papo com o Brasil 247, com todo aquele. Com PDT e tal, né? Esse cara ele é filiado ao PDT, né? Se filiou ao PDT. E assim, ninguém colocou uma arma na cabeça dele e falou, você se filia ao PDT, não. Ele se filiou ao PDT por livre e espontânea vontade, né? Ele poderia ter se filiado ao partido do Bolsonaro, poderia ter se filiado ao partido do Bolsonaro. Ele poderia estar apoiando o Jair Bolsonaro nesse momento, poderia estar apoiando o Jair Bolsonaro nesse momento. Mas ele escolheu apoiar quem? Apoiar o Ciro, né? Então, tipo, isso aí é anti-americanismo. Isso aí é o anti-americanismo disfarçado de nacionalismo, que é o velho, bom e velho melancia. Isso é a definição precisa do que é um melancia, né? Lembra quando o Olavo falava assim para você, que ele tava xingando os militares, falando, não, vocês ainda vão bater continência para comunista e tal. No caso, o continência para comunista, ele estava se referindo ao senhor ministro Aldo Rebelo, que é o cara que diz que vai defender o Brasil, que defende a brasilidade, que não sei o que lá, não sei o que lá, mas que ficou aí muitos e muitos anos dentro do Partido Comunista e tal, mas isso aí é um assunto. Eu falei que eu não vou falar do Aldo aqui para não estragar o rolê das pessoas, né? Então, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, cara, quando você olha para esses canais que se dizem nacionalistas aí, que eu acho um nacionalismo mais de esquerda, você precisa fazer um esforço para conseguir enxergar o seguinte, cara. O nacionalismo, ele precisa ser verde por fora e verde por dentro. Ou verde por fora e amarelo por dentro, para ficar mais bonitinho as cores do Brasil. Agora, você ter essa coisa do cara dizer que, defende o Brasil, mas daí o cara fica o dia inteiro falando mal dos Estados Unidos e tentando alinhar o Brasil com a China e com a Rússia, tá? Isso aí é comunismo. É o comunismo 2.0, né? A nova forma do comunismo na Segunda Guerra Fria que a gente vive, tá bom? Pelo menos essa é a minha opinião sobre os caras. E aí eu tenho certeza que vai ter algum ouvinte que vai chegar aqui e vai falar o seguinte. Vai ter algum ouvinte que ele vai olhar e vai falar assim, não, na verdade, você tá errado, Homero, porque eles defendem o Brasil, porque eles são pró-Brasil e tal, né? Não, mas aí que tu tem que entender o seguinte, uma coisa é o discurso. Eu também posso chegar aqui e dizer que eu defendo o Brasil. O PT lá na propaganda de governo, eles também não, a gente defende o Brasil. Só que você não deve olhar o que a pessoa tá dizendo pra ti. Você deve olhar as ações, né? Então, quer dizer, essa pessoa, o cara lá do Arte da Guerra, ele poderia estar apoiando o governo Bolsonaro, né? Mas não tá apoiando. Tá apoiando o PDT, tá apoiando o Ciro Gomes, né? Ou seja, uma ação dele vale mais que as palavras que ele diz. Então, você vai lá, todo dia o cara fala, não, porque eu sou pró-Brasil, e fica falando mal dos Estados Unidos o tempo inteiro. Contra os Estados Unidos, blá, 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 blá. E eu acho... Eu não sei, cara. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Talvez você ache que eu vou estar errado aí, mas é o que eu penso, né? Que eu escrevi aqui mais aqui, ó. No caso, a onda nacionalista brasileira é uma ferramenta de guerra com o objetivo de alinhar o Brasil novamente com os BRICS para restaurar o poder do bloco, né? Então, eu acredito que o eurasianismo no Brasil, ele se manifesta através desses canais do nacionalismo anti-americanista de esquerda, lá afiliado ao PDT, afiliado ao negócio da Nova Resistência, né, a Rogério Natablian, o cara do Robson Farinaz, o senhor ministro camarada Aldo Rebelo, né? Então é isso, cara. Mas voltando aqui, o que mais que eu tinha anotado aqui? De um modo geral, me parece, e essa é a minha análise, né, eu posso estar errado sobre o que eu tô falando, mas me parece que a OTAN, o bloco da OTAN, o bloco da usura, os caras lá, esses caras... Me parece que esses caras estão vencendo, tá? Me parece que eles entenderam que se o processo de globalização continuar do mesmo modo, eles vão perder a longo prazo, tá? Então me parece que eles estão vencendo e o que eu acredito, assim, o que me faz pensar que eles estão vencendo o processo,
me faz pensar que eles estão vencendo o processo, o ponto deles estarem desmanchando a estratégia da guerra irrestrita e da estratégia Primakov, né? Então, eles tiraram o Brasil e a Índia do alinhamento com os BRICS para botar o Brasil e a Índia numa postura mais independente. E olha só, você ter o Brasil e a Índia em uma postura mais independente, mais em cima do muro, isso aí é um ganho para os caras da OTAN. Porque é muito melhor para os caras da OTAN que o Brasil e a Índia sejam mais em cima do muro do que o Brasil e a Índia estar associado com o BRICS. Ou seja, a posição ideológica do Brasil e da Índia perante o mundo, nesse momento, ela é uma posição que privilegia o bloco da OTAN, o bloco da usura lá, o pessoal que coça a mão e tal, que sabe aqueles caras lá. E aí, cara, famílias dinásticas e bababá, aquele pessoal aí. Outro ponto que me faz ver que eles estão vencendo essa segunda G fria é o fato deles terem retirado a Rússia do processo de globalização. Então, além desse afastamento que eles tiraram o Brasil e a Índia da influência do bloco sino-soviético lá através dos BRICS, além disso eles afastaram a Rússia da Europa. Ou seja, a Europa hoje, de uns anos para cá, ela é muito mais próxima dos Estados Unidos do que ela era no passado da Rússia, né? Então, a Europa estava caminhando por um processo que eles iam se aproximar muito da Rússia. E os caras da usura lá foram lá e quebraram o processo no meio. Deu um prejuízo econômico imenso para a Europa? Deu, né? Mas eles mantiveram a Europa com eles, né? Tá percebendo? Que é tudo um movimento para tentar desmantelar a estratégia Primakov, a estratégia da guerra irrestrita. Eu acredito que o próximo passo, tá, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que o próximo passo é tentar remover a China do processo de globalização, né? E esse processo de tentar remover a China da globalização, ele vai ser dado ou através de uma estratégia de guerra ambiental, né? Ou até numa guerra física mesmo, com um ataque da China a Taiwan, né? Por isso que eles estão agressivando tanto para cima de Taiwan. Por quê? Porque eles querem que a China tome Taiwan, assim como eles queriam que a Rússia invadisse a Ucrânia, né? A invasão da Rússia, né, na Ucrânia, na verdade aquilo ali é uma vitória do bloco da OTAN. Agora, será que a China vai cair nisso, cara? Porque se a China for expulsa do processo de globalização, eles não vão ter muito mais para quem vender, né? Então eu não sei como é que isso aí vai se dar. A gente tem que acompanhar para ver o que vai acontecer, tá? Meu palpite é que eles vão forçar uma invasão a Taiwan e talvez a China invada Taiwan, não tenho certeza ainda sobre isso, né? Daí o camarada lá do Arte da Guerra vai dizer que, meu Deus, os Estados Unidos querem destruir o mundo, meu Deus, o que eles estão fazendo e tal, os Estados Unidos é mal, blá 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 blá, né? Com quem o Brasil deve se alinhar? Eu botei aqui com uma pergunta, porque eu não sei, né? Então, assim, ó, a gente, pelo que eu vejo, assim, a gente tem por assim dizer, duas opções, né? Ou a gente se alia com o pessoal da OTAN, né? Ou a gente se alia com o pessoal dos BRICS. Não há a terceira opção, tá bom? Eu sei que nos canais nacionalistas, melancias, aí os caras vão dizer pra ti que existe uma terceira opção, que é o Brasil ser autônomo, que o Brasil ser independente, que o Brasil ser isso, que aquilo, que o Brasil virar uma grande potência, que vai ter armas atômicas, que não sei o que, isso aí é tudo ilusão. Eles estão te enganando, isso não vai acontecer. Põe os pés no chão, veja o Brasil do modo que o Brasil é e entenda que o Brasil ele é uma colônia e que vai demorar muitos e muitos anos para deixar de ser, né? Então não há uma terceira opção, não há opção do Brasil ser um país realmente independente e tal, né? Então o Brasil nunca vai, entendeu? Nesse momento não vai, tá? Então a gente tem duas opções. Primeiro a gente pode se aliar com os caras da OTAN, aqueles caras lá esquisitíssimos, assim, os caras meio, né? Do outro lado a gente pode se alinhar com os caras dos BRICS, que é os caras chineses, que também é o só que em vez de é lelelelele, porque eles lêem o L com o R. Pode ser, tá? Agora, o que eu acho disso? Eu acho que qualquer um dos lados que vença esse conflito, dessa segunda G fria, qualquer um desses lados, eu acho que o Brasil, olha só que loucura, cara. Eu acho que o Brasil, ele se beneficia se nenhum dos lados vencer,
Então, se a coisa continuar do jeito que tá, eu acho que isso é favorável ao Brasil. Eu acho que a partir do momento que um dos lados vencer, eu acho que vai desandar pro Brasil. Daí a gente já vai ser atacado de inúmeras e inúmeras formas, cara. Então, o ideal, assim, o cenário ideal, eu acho pro Brasil, é que o mundo continue exatamente do modo que tá. Tá? Então, que fique ali um equilíbrio ali entre os dois blocos, né? Porque quando um bloco vencer, daí vai voltar a unipolaridade no mundo, né? E não cai nisso que, o mundo vai ser multipolar, isso aí também. Estratégia Primakov, estão te enganando, não cai nisso. Tá? Não vai acontecer. Tá? O modo natural de organização humana é um modo unipolar. Tá? De ter um grande país, uma grande potência. Sempre foi assim ao longo da história humana, não é porque a gente está num mundo pós-moderno que a coisa vai ser diferente. O modo de se organizar do ser humano é um modo unipolar. Tá? O único modo que existe que se mantém mais ou menos a paz no mundo é um modo unipolar. Tá? Já falei isso em outros episódios, então não vou ficar me repetindo. Agora, uma hora ou outra, tá? Se isso acontecer mais ou menos que nem aconteceu na Primeira Guerra Fria, uma hora ou outra acho que o Brasil vai ter que se posicionar. Uma hora ou outra o Brasil vai ter que escolher. E eu não sei, cara, eu vejo assim, ó. E aqui eu sei que vocês vão me chamar de atlantista, safado, você é um atlantista, não sei o que e tal. Não, cara, eu só tô pensando aqui, cara. É que eu vejo assim, ó. O fato é que o Brasil, ele não tem condições nenhuma de vencer a OTAN em nada, né? Principalmente pela parte militar, né? Então, assim, isso por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso porque as armas das Forças Armadas do Brasil não são feitas em uma indústria nacional. As armas das Forças Armadas do Brasil são feitas em países europeus, né? Então você vai pegar os Gripens, eles são lá da Suécia, Sweden, que fala. Os Gripens são lá de um país da Europa, agora não me lembro o nome, né? Que acho que é a Suécia, não tenho quase certeza que é a Suécia, né? Ou seja, os caras sabem exatamente como funciona os caça Gripen, né? Nosso, tá? E os submarinos que a gente tem são submarinos franceses também, ou seja, a gente não tem como vencer esses caras militarmente nunca. Não existe a possibilidade assim da gente vencer esses caras de um ponto de vista militar, né? Isso por si só já é um indicador bem pé no chão de que você deveria se alinhar com esses caras, né? Porque o outro lado a gente teria como vencer porque eles não conhecem as armas que a gente usa. Eles não sabem quais são os valores das assinaturas do som dos submarinos que a gente usa. Não sabe, tá? Então a gente conseguiria defender melhor o nosso território posicionado do lado da OTAN, tá bom? Entretanto, tem toda aquela parte ruim, cara, da OTAN, que é o negócio de você comer barata, de você falar pronome neutro, de você ter um líder sojado e tal, e pá, né? Eu não sei, cara. Outra coisa também, e isso é meio questionável, tá? Porque isso é uma coisa que eu tava pensando também, né? Os valores culturais da população brasileira, eles são valores ocidentalizados. Não são exatamente valores ocidentais, mas são valores ocidentalizados, né? Então, a cultura brasileira, ela é uma cultura muito mais próxima do atlantismo, muito mais próxima dos Estados Unidos, muito mais próxima da Europa. Por que eu tô falando isso meio pensando se tá correto ou não? Por quê? Porque a gente vive um mundo democrático, tá? Entretanto, será que o mundo democrático, ele faz parte da cultura, realmente faz parte da cultura brasileira? Porque o Brasil já foi antidemocrático em inúmeras ocasiões, né? O Brasil é democrático dos últimos 30 e poucos anos pra cá, né? Antes disso a gente não era democrático. Talvez em uma hora ou outra a gente tenha sido, mas a gente não era, né? Então a democracia não é algo que faz parte da cultura brasileira. Não sei se tu tá entendendo, né? Entretanto, olha só, olha que interessante isso, cara. Entretanto, mesmo na parte quando a gente era mais autoritário, ainda assim a gente tinha liberdade. For pegar, por exemplo, a monarquia brasileira. A monarquia brasileira é uma monarquia que mais tinha era no mundo uma das monarquias onde as pessoas mais tinham liberdade. Você podia falar mal abertamente do Dom Pedro, que não ia acontecer nada com você. A imprensa era totalmente livre para falar o que quisesse na monarquia do Dom Pedro, ou seja, a liberdade já existia lá. Não era democrática, porque era monarquia, né?
Mas já existia ali um certo nível de liberdade. Se tu for pegar o regime militar também, existia liberdade de expressão, um pouco restrita e tal, mas do modo geral você podia falar muita coisa, né? Se for pegar a Era Vargas também, as pessoas... Era uma ditadura, mas era uma ditadura em que as pessoas que viviam não eram totalmente oprimidas pelo sistema, assim como era, por exemplo, no regime russo, no regime chinês, né? Então, assim, o ethos do Brasil, aquilo que é o Brasil, a brasilidade, cara, ela não é democrática, olha só que interessante. Talvez ela não seja democrática, mas o ser brasileiro, ele tem a ver com você ser uma pessoa livre para falar mais ou menos o que você quiser, né? Não tendo a liberdade como um valor absoluto, como é nos Estados Unidos, mas ainda existindo liberdade, né? Então isso é o que por isso que eu fico pensando, né? Eu acho que os valores brasileiros, eles estão um pouco mais próximos dos valores da OTAN. Não são os mesmos valores, né? A gente aqui, o brasileiro, o que serve para o americano não serve para o brasileiro, né? Tem coisas que servem, tem coisas que não servem, né? Mas eu acho que os valores da civilização brasileira, por assim dizer, que o Brasil é um país tão grande que é um país civilização, os valores da civilização brasileira, eu acho que eles estão muito mais próximos dos valores do bloco da OTAN do que dos valores dos blocos dos BRICS, tá me entendendo? Inclusive valores religiosos, né, a gente pode falar, né? Tu vai lá pegar o bloco dos BRICS, cara, a Índia é um paganismo puro, os caras têm 40 religiões diferentes lá na Índia, né? A China também, Estado ateu, comunismo é Estado ateu, porque caso você não saiba, comunismo é Estado ateu. No comunismo, a religião é vista como uma ferramenta de dominação para controlar as massas, tá? A religião no comunismo, ela não é um fim em si, ela é um meio para o controle, né? Então essa é a visão comunista da religião. Então você fica pensando, tá, uma hora ou outra, acho que esse conflito vai dar uma engrossada, né? E daí o Brasil vai ter que escolher um lado, né? Agora, qual lado o Brasil deve escolher, não sei. Não sei. Militarmente falando é fácil, tá? O melhor lado para escolher é o lado da OTAN, né? Porque a gente usa as armas da OTAN, né? Dos países alinhados com a OTAN, então seria muito mais fácil a gente batalhar contra o bloco sino-soviético do que batalhar contra o bloco da OTAN, por causa da tecnologia que a gente usa. Do modo cultural também eu acho... mas é meio foda isso aí, cara. Não sei, cara. É difícil, né, cara? Porque apesar dos valores culturais brasileiros serem um pouco mais aproximados dos valores da OTAN, com essa coisa de liberdade e tal, eu vejo que os caras da OTAN, eles não gostam muito, assim, dos valores brasileiros, assim. Eles não gostam muito do governo brasileiro, por exemplo. Mas, agora, se parando pra pensar, dentro do mundo ocidental, da OTAN, você também tem pessoas que são aliadas com os valores brasileiros, né? Você vai pegar, tem lá o governo polonês, o pessoal da Polônia é alinhado com o Brasil. Mais ou menos nos valores, né? O Orbán também, cara, tem o pessoal do trumpista lá dos Estados Unidos, eu não sei, cara. Não sei. O ideal seria que o ideal seria a fantasia que os caras militar melancia vão vender pra ti, né? O ideal seria que o Brasil fosse um país autônomo, uma civilização independente. Porque daí os nossos valores internos seriam respeitados, né? Mundialmente falando, assim. Mas daí que nem aquilo que eu falei, uma coisa é esse mundo ideal, que você vai achar que o Brasil vai ser um país independente e tal, e outra coisa é o mundo que existe, né? Que é o mundo que o Brasil simplesmente, isso me dói falar isso, cara, mas o Brasil não tem condições de ser independente. Nesse momento não tem. O Brasil, ele tem uma estrutura colonial muito profunda, cara. Foram muitos e muitos anos pra transformar o Brasil numa colônia, cara. Não sei, cara. O que tu acha, cara? Será que eu tô muito atlantista? Será que eu tô atlantista? Será que os caras lá da nova resistência vão olhar e vão ouvir o vídeo e vão dizer: esse cara é um atlantista safado, atlantismo? Não sei, cara. Não sei. Bom, enfim. Não sei se foi útil o episódio de hoje, mas é mais ou menos isso que eu penso.
Tá? Agora eu olhei aqui a setinha da fala aqui, talvez eu tenha falado baixo o episódio inteiro, meio longe do microfone, eu vou ter que dar uma ajeitada. Mais ou menos isso que eu tinha pensado pra hoje, cara. Tá? Então, a influência chinesa no Brasil e a influência russa no Brasil, ela vai se dar através dessa coisa da doutrina Primakov e desse livro Guerra Irrestrita, que vai ser os principais representantes desse poder sino-soviético no Brasil, vão ser esses caras aí que são o suposto aí nacionalismo, mas que é o verde por fora e vermelho por dentro, lá que o Olavo dizia que bater continência para comunista e tal, em específico o senhor camarada ministro Aldo Rebelo. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. Chegamos ao fim desse episódio, também não tenho conclusão nenhuma. Percebo que, olha só, cara, eu falei um monte de coisa que eu acho que talvez seja verdade, mas eu também não tenho certeza não, cara. Tá? Isso é só um insight que eu tô tendo aqui, tá? Esse episódio ficou um horror, cara. Esse episódio ficou Enfim, um abraço pra você. Vou tentar editar isso aqui pra deixar um pouco mais palatável, um pouco melhor aqui pra você, tá? Um abraço aí e falou!